Bom, antes de entrarmos propriamente no primeiro capítulo, eu gostaria de fazer mais alguns comentários sobre a introdução, sobre o prefácio do livro do Barry Stroud, porque tem algumas coisas interessantes e que são fundamentais para entender o primeiro parágrafo do capítulo 1, porque no primeiro parágrafo desse capítulo 1, o Barry Stroud retoma algo que ele disse lá no prefácio, e como eu estou insistindo aqui nessas aulas, ele retoma o projeto filosófico dele, a concepção de filosofia dele, e ele diz qual é o sentido daquele capítulo. E depois ele não fala mais, quer dizer, é preciso insistir um pouco nessa ideia para que a gente entenda. Então, eu vou começar lendo aqui para vocês um pouquinho desse primeiro parágrafo do capítulo 1, e isso vai nos obrigar a voltar um pouco para o prefácio, né? Ele vai tratar de um único problema filosófico aqui, que é o problema do mundo exterior, né? É um problema que, num certo sentido, pode ser exposto ou formulado em poucas palavras. Como ele diz aqui, o problema é mostrar como podemos ter algum conhecimento do mundo, né? E ele retoma o que a gente já viu, né? E diz: a conclusão de que não podemos ter conhecimento nenhum do mundo exterior, né? E de que ninguém sabe nada sobre o mundo ao nosso redor é o que chamam de ceticismo sobre o mundo exterior. De modo que poderíamos também dizer que o problema é mostrar como ou por que o ceticismo sobre o mundo exterior não é correto, né? Quer dizer, o esforço dos filósofos é justamente ter uma teoria que mostra como ou por que o ceticismo não é correto, isto é, como nós temos um conhecimento sobre o mundo ao nosso redor, ou por que nós temos esse conhecimento, tá certo? Então, isso aqui não tem muita novidade em relação ao que a gente já viu no prefácio, né? E aí vem a frase que eu acho que é fundamental para entender o que o Barry Stroud está fazendo. Meu objetivo não é resolver o problema, mas entendê-lo. Quer dizer, essa é a distinção que eu tratei de explicar ao comentar o prefácio do livro, em que há duas maneiras de filosofar. Uma maneira de filosofar é a de formular teorias que são respostas às perguntas que os filósofos levantam, né? Outra maneira de filosofar é, em vez de, num certo sentido, antes de, mas em vez de resolver um problema, isso é, dar uma resposta a uma pergunta filosófica, a gente tem que entender o problema, tem que entender por que a gente é levado a colocar certas perguntas, né? Essas perguntas filosóficas, né? Por que ele só quer entender e não resolver, né? Como a gente já viu, e ele retoma aqui nesse primeiro parágrafo do capítulo 1, ele diz assim: creio que o problema não tem solução, ou antes, que a única resposta para a questão, tal como se supõe que se deve entendê-la, é que nós não podemos saber nada sobre o mundo ao nosso redor. Isso é aquilo que ele chama de a correção condicional do ceticismo. Veja, ele coloca aqui, tal como se supõe que se deve entendê-la. Tá? Como a gente deve entender a questão filosófica. Quer dizer, ele não está afirmando que há uma maneira de se entender, que a questão é legítima, que a questão é inteligível, que ela é clara, né? Ele não se compromete com isso, ele vai investigar isso, é o que ele quer entender, né? Agora, dada uma certa suposição, segue-se uma consequência. Isso é, se é possível levantar o problema de maneira legítima, então o ceticismo é a única resposta para ela, né? Mas ele já vem com essa pergunta logo em seguida, aqui no parágrafo primeiro do primeiro capítulo, né? Como, porém, devemos entender essa questão? Não está claro qual é o sentido da questão. É isso que a gente deve investigar. É claro que ela pode ser explicada em poucas palavras, como eu acabei de fazer lendo o texto dele, né? Mas isso não quer dizer que nós entendamos
o significado dela. Eu acho que aqui a ideia da significação da questão, ela envolve algo mais do que simplesmente ter uma fórmula ou ter uma certa frase que, né, o problema é mostrar como podemos ter conhecimento do mundo. Está aqui uma frase, né, está afirmando qual é esse problema, né? Isso não é suficiente ainda para a gente entender o significado, ou melhor, a significação desse problema, né? E aqui ele continua: para ver como se deve entender o problema, precisamos examinar aquilo que se poderia talvez descrever como a sua fonte. Então, o entendimento de um problema filosófico é feito, ao menos em parte, por um exame ou um estudo da sua fonte. Qual é a fonte de um problema? Qual é a origem do problema, né? Como o problema surge e como adquire esse caráter especial que torna inevitável uma resposta negativa e insatisfatória a ele, né? Então, aí ele fala assim, termina esse primeiro parágrafo: devemos tentar entender o problema filosófico, em itálico, de nosso conhecimento do mundo exterior, né? É isso que ele quer fazer, né? Ele vai tentar entender o problema filosófico por um estudo da sua fonte, como ele surge, qual é a sua origem. Bom, isso só pode ser entendido se a gente entender melhor uma coisa que eu já falei bastante, mas talvez não o suficiente, que está lá no prefácio, né? Então, eu vou retomar um pouco o prefácio, por quê? Porque para entender esse primeiro parágrafo do primeiro capítulo, que dá o sentido do que ele está fazendo no primeiro capítulo, mas também no livro como um todo, é preciso a gente insistir um pouco mais nessas ideias do prefácio. Sei que eu estou indo devagar, eu estou deliberadamente indo devagar, porque quanto mais tempo a gente gasta numa ideia, tanto melhor a gente começa a entendê-la. E se a ideia é importante que a gente gaste muito tempo nessa ideia, né? Então, eu vou retomar aqui algo que está no parágrafo 10 do prefácio. Aliás, uma coisa que eu não falei para vocês, mas eu vou falar já, quer dizer, a maioria, espero que todos até comprem o livro e leiam o livro com o cuidado que o livro merece ser lido, né? Essas numerações dos parágrafos foi feita por mim, né? Que além de traduzir com os meus colegas e amigos, né, o Eros Carvalho e o Flávio Villigues, lá do Rio Grande do Sul, eu escrevi uma introdução bem curtinha, mas eu fiz um longo estudo, que eu chamei de guia de estudos, para ajudar os leitores a entender esse livro, porque esse não é um livro muito fácil, na verdade, né? Ele tem mais ou menos 100 páginas de apoio pedagógico aqui no final, né, como um pós-fácil. Obviamente, muitas das coisas que eu estou dizendo aqui já vão estar nesse guia de estudos, de uma maneira ou de outra, né? Mas essa numeração, ela permite a gente a dividir os textos, a nos referir ao texto com mais precisão, né? E, portanto, eu estou supondo que o meu ouvinte tem a tradução em mãos, né? Quem tiver só o original, numere os parágrafos. Quem tiver a tradução espanhola tem que tomar cuidado, porque o tradutor espanhol não teve o cuidado de manter exatamente a mesma paragrafação do original, então há algumas divergências, né? Mas, enfim, voltando no parágrafo 10 do prefácio, né? Ele fala, como ele já tinha falado, da ideia de uma natureza de um problema filosófico. Quer dizer, aqui eu tenho uma espécie de pé atrás um pouco, que se os problemas filosóficos têm uma natureza, né? Se a gente pode falar de algo como a natureza de um problema filosófico, né? Eu acho que toda essa maneira do Barry Stroud de filosofar faz a gente desconfiar de que as coisas têm uma natureza e que talvez o próprio problema filosófico não tenha uma natureza, né? Mas eu acho que ele também não se compromete muito com essa expressão, né?
Mas ele diz que esse entendimento do problema filosófico deve iluminar, né, não apenas o problema em si, mas também o próprio fenômeno do qual o problema filosófico surge. Aqui eu acho que é uma coisa muito importante, porque ele não está estudando o problema filosófico como se o problema filosófico fosse algo autônomo ou que existisse por si. De alguma maneira, esse problema filosófico surge de um fenômeno. Ele põe entre aspas aqui. E aí ele dá exemplos do que seriam fenômenos: a moralidade, a religião, o conhecimento, a ação, ou seja o que for. Quer dizer, há fenômenos na vida cotidiana. Quer dizer, a nossa vida cotidiana tem diversos aspectos ou dimensões: a moralidade, a religião, o conhecimento, a ação, entre outras coisas. E esse fenômeno, ele de alguma maneira gera um problema filosófico correspondente a ele. Aqui especificamente, né, o fenômeno do conhecimento, isso é, que nós temos conhecimento sobre as coisas, não só conhecimento científico, mas conhecimento de um modo geral, né? E desse fenômeno surge um problema. Então, ao iluminar o problema, o que o Barry Stroud quer fazer é iluminar o fenômeno do qual surge esse problema. Então, o que eu acho que é interessante aqui é que ele não está simplesmente interessado em iluminar o problema filosófico, mas ele está interessado em iluminar a nossa vida cotidiana. É o que eu tenho me referido, né? Eu me referi nas duas primeiras aulas, como a condição humana, como é que, quem é o homem, o que é o universo, o que é o mundo, como é que nós nos situamos em relação ao mundo, né? É isso que ele quer iluminar. Ele não quer iluminar um problema filosófico como se a filosofia interessasse por si, né? É claro que para ele a filosofia é muito importante, mas ela é muito importante porque, ao iluminar o problema filosófico, nós iluminamos o fenômeno do conhecimento, né? Portanto, vai nos dar um certo entendimento sobre a nossa própria vida, né? Agora, como ele continua aqui no prefácio, eu acho particularmente interessante, porque envolve uma certa crítica à filosofia, que, de resto, é o que a gente viu nas duas primeiras aulas, de maneira implícita, ao menos. Ele fala assim: surpreende-me quão poucas pessoas que escrevem filosofia nos nossos dias e na nossa época realmente se concentram nos problemas mesmos e de onde se originam, né? Aí ele continua um pouco aqui, quer dizer, de um modo geral, a maioria dos nossos filósofos, eles são otimistas, no seguinte sentido, quer dizer, eles aceitam que eles já entenderam o problema, que não há um problema em entender o problema, né? O problema está dado, ele é transparente, ele é inteligível, e o que ele pede de nós é uma resposta. E, imediatamente, a maior parte dos filósofos se põe a buscar uma resposta ao problema, né? E eles não param para meditar sobre o próprio problema, em primeiro lugar. O que exatamente está sendo perguntado? O que se espera de mim, enquanto filósofo, que eu responda a essa pergunta, né? Então, de alguma maneira, o Bersol está fazendo uma crítica a essa posição apressada, né, dos filósofos, em que eles confiam na capacidade de encontrar uma resposta, de produzir uma teoria que seja melhor do que as outras teorias, que eles são capazes de refutar os outros filósofos e de, com bons argumentos, estabelecer uma doutrina, que essa doutrina ou essa teoria que eles estabeleceriam seria a maneira de iluminar o fenômeno da vida cotidiana, o fenômeno no mundo, como uma resposta a um problema filosófico, né? E ele diz assim: não compartilho essa confiança, né? Ao meu ver, seja o que for que estejamos buscando na filosofia, ou seja o que for que nos conduza a levantar questões filosóficas, deve ser algo muito profundo na natureza humana. E o que nos conduz a levantar as questões que levantamos, das maneiras particulares em que hoje levantamos, deve ser algo muito profundo em nossa tradição. Quer dizer, ele está fazendo tanto referência à história da filosofia, à nossa tradição, quer dizer, desde os pré-socráticos, de Sócrates, de Platão, né? Há uma espécie de aspiração do ser humano, né?
e nós pertencemos a essa tradição, nós nos inserimos nessa tradição, e, de um modo geral, essa tradição tentou lidar com isso que é muito profundo em nós, quer dizer, como ele fala, né? Aqui, algo muito profundo na natureza humana, né? Eu já falei isso um pouco na outra aula, quer dizer, aquele é um pouco kantiano, ele acha que isso está presente em todos os seres humanos. O Hume, por exemplo, achava que não estava em todo mundo, mas em alguns, pouco importa, está em nós, né? Então, quer dizer, ele está falando de uma certa que essa investigação filosófica ela é muito importante. A gente pode tentar lidar com isso que é profundo, esse algo muito profundo, de duas maneiras, né? Tentando encontrar uma resposta, e aí essa resposta, de alguma maneira, satisfaria essa aspiração profunda, ou a gente pode investigar o problema humano. Poucos fazem isso. E não só hoje em dia, poucos fazem isso, como na nossa tradição filosófica, poucos fizeram isso, né? Talvez os céticos tenham sido uns dos poucos filósofos na nossa tradição que colocou em questão a própria filosofia, antes mesmo de tentar responder as perguntas como se elas tivessem um sentido óbvio, claro, evidente, né? E só cabe a nós respondê-las. Quer dizer, é a própria ideia de responder a uma pergunta. Que pergunta é essa que nós devemos responder? Que está em questão, né? De alguma maneira, houve, ao longo da nossa tradição, alguns filósofos que se preocuparam com isso, né? Com o sentido da própria questão, né? E o que o Strauss, então, está dizendo, olha, essa outra maneira de tentar lidar com algo profundo da natureza humana, né, talvez seja até mais frutífera, né? Ele fala assim, pode-se esperar, portanto, que estudar as fontes dos problemas filosóficos, tal como se apresentam a nós, possa produzir algum grau de compreensão, de iluminação, de satisfação, ou qualquer outra coisa que procuremos na filosofia, mesmo que nunca cheguemos a algo que possamos considerar como sendo a solução de um problema filosófico. Quer dizer, mesmo que a gente não resolva o problema filosófico, mesmo que a gente não encontre uma resposta para as questões filosóficas, ainda assim talvez seja possível compreender e iluminar ou satisfazer essa aspiração que nos leva a levantar as perguntas filosóficas. É um caminho inesperado e diferente, né? E mais, diz o Barry Stroud, essas duas coisas poderiam até entrar em conflito, isto é, encontrar uma solução para o problema pode conflitar com compreender o fenômeno que a gente quer entender. Isso aqui é uma afirmação muito forte, eu acho, muito interessante, né? Eu vou ler aqui e vou comentar. Aceitar algo que consideramos como uma resposta satisfatória para um problema filosófico poderia ser o que nos impede de aprender a lição que uma compreensão profunda da fonte do problema poderia revelar, né? O que ele está querendo dizer? É que se você acredita que você tem uma resposta para o problema, e que essa resposta para o problema é o que ilumina, você não vai investigar, então, qual é a origem do problema, qual é a fonte do problema. E, portanto, aquilo que o estudo da fonte do problema poderia revelar, não é revelado. Uma parte da iluminação desse fenômeno, no caso específico, o fenômeno do conhecimento, pode ficar sempre oculta para a gente. A gente pode não entender o que é esse fenômeno do conhecimento se a gente se contentar com uma doutrina filosófica que nos explique o que é o conhecimento, qual é o limite do conhecimento, né? Qual é a natureza, o alcance do conhecimento, né? Se o conhecimento é empírico, racional, etc. Tal. Essas teorias, né? Que cada filósofo tem a sua, né? Elas podem impedir o aprendizado dessa lição que nós poderíamos extrair dessa outra maneira de praticar filosofia, que, infelizmente, está fora de moda,
nunca esteve muito em moda e, ao longo da tradição, poucos filósofos cultivaram, né? E ele vai dizer, então, vai ter no parágrafo 11 que isso vale a pena ser tentado, né? Que dificilmente esse tipo de investigação leva a um veredito final, que um veredito final é uma aspiração excessiva, quer dizer, quando a gente tem uma teoria ou uma doutrina que um filósofo fala, essa é a verdade sobre o assunto, isso é um veredito final, né? Num certo sentido, aqui, o ceticismo é entendido também como um veredito final, o veredito final de que nada se sabe, que nada pode ser conhecido, que tudo está aberto à dúvida, ou que tudo é incerto. Isso é uma espécie de veredito final, né? Ao contrário, quer dizer, o que o Barry Stroud quer é fazer uma tentativa de, ao investigar a fonte de um problema, tentar iluminar não só o problema, mas também o fenômeno, né, do qual o problema surge, né? E é isso que ele está querendo fazer. Isso é o que ele diz no parágrafo 11, mas eu quero pular agora para o parágrafo 12, porque o parágrafo 12 tem outra observação que eu acho muito cética, na verdade, né? Eu acho que é muito cético investigar o problema filosófico antes de buscar respostas, assim como eu também acho que é muito cético uma coisa que ele fala aqui, uma espécie de autobiografia dele, uma espécie de confissão, né? Ele fala que ele vai, primeiro, investigar o problema e vai também tratar de muitas respostas que foram dadas ao problema. E que ele escolhe as principais respostas, não todas, né? E nem sempre as mais recentes, já comentei um pouco isso, né? Ele volta para o Kant, por exemplo. No caso do Austin, tem discípulos ou seguidores do Austin mais recentes, ele até aponta 2 ou 3, né? O Dretske e o Nozick, mas ele se concentra digamos assim, na matriz, né? No primeiro grande filósofo que tentou dar aquele tipo de resposta, né? E aí ele fala assim, senti-me fortemente atraído e, em alguns casos, realmente me deixei convencer por cada um deles numa época ou noutra, né? Aqui, menos importante do que o deixei-me convencer, né, é a ideia de que ele se sentiu fortemente atraído. Quer dizer, esses filósofos que vão ser estudados aqui no livro, Austin, Moore, Kant, Carnap, Quine, talvez em menor grau na conclusão o Cavell e o Clarke, né? Mas certamente esses outros que eu falei, né, Austin, Moore, Kant, Carnap, Quine, ele se sentiu fortemente atraído. Quer dizer, são filosofias que, embora ele vá rejeitar, né, ele reconhece a força dos argumentos e da análise filosófica de tal modo, né, que ele se sentiu atraído. Em alguns casos, ele se deixou até a convencer. Quer dizer, talvez em algum momento ele tenha sido austiniano e depois deixou de ser, por causa dos trabalhos do Grice, por causa da crítica do Thompson Clark, né? Talvez ele tenha sido sentido um pouco kantiano, né? Ou até carnapiano, e depois ele faz a crítica dos argumentos transcendentais, né? No primeiro grande artigo do Barry Stroud, acho que de 68, né? Quer dizer, se ele foi combater aquilo é porque ele sentiu que aquilo era uma posição poderosa e, no entanto, portanto, foi atraído, talvez até convenceu, e depois ele percebe que não é bem assim, né? Ele continua assim, a insatisfação sucessiva com cada um deles, sem dúvida, contribuiu para a minha preocupação atual com a natureza ou com o objetivo, ou mesmo com a possibilidade de uma teoria filosófica do conhecimento enquanto tal. Quer dizer, aqui, essa é a parte fundamental que eu queria. Quer dizer, não somente ele se sentiu atraído por diferentes teorias filosóficas, em algumas ele até achou que eram corretas em algum momento da vida dele, mas ele, com o passar do tempo e com o progresso da investigação filosófica,
ele percebeu que essas teorias eram insatisfatórias, quer dizer, há uma insatisfação sucessiva. Se num momento ele foi austiniano, ele deixou de ser. Se ele passou a ser muriano, ele deixou de ser. Se ele foi kantiano ou verificacionista, ele deixou de ser. Se em algum momento ele foi quainiano, aqui eu duvido que ele tenha sido em algum momento, mas, de qualquer maneira, esse é um exemplo de uma atração forte, quer dizer, ele reconhece que se trata de uma filosofia poderosa, né? Ele deixou de ser. Há uma insatisfação sucessiva que, de alguma maneira, gerou nele a seguinte posição: será que, de fato, nós poderemos, em algum momento, encontrar a teoria filosófica do conhecimento correta? É o problema do veredito final. Será que, em algum momento, nós vamos ter um veredito final a respeito do que é o conhecimento, a natureza do conhecimento, os limites do conhecimento, a origem do conhecimento, tipos de conhecimento e assim sucessivamente? Quer dizer, talvez não, né? Né? Talvez a gente não deva buscar isso, né? Será que isso é possível no final das contas? Né? Talvez não. E ele termina dizendo assim: olha, talvez se possa discernir ao fim um determinado padrão. E ele não explica para a gente qual é esse padrão. Qual é esse padrão? Né? Eu acho que é o padrão que ele já tinha falado um pouco antes, assim, de maneira meio implícita, né? Que é mais ou menos, eu vou ler agora um trecho do parágrafo 4 e volto para o parágrafo 1º do livro primeiro e encerrarei esta aula, né? Porque ao longo do livro que vai surgindo, e aqui ele identifica um pouco no padrão, é isso, quer dizer, os filósofos acham que entendem a pergunta, que o sentido da pergunta está claro e que a única tarefa filosófica é responder, encontrar resposta. Bom, há sempre, e as pessoas se sentem atraídas, como o Barry Strauss se sentiu por essa ou aquela teoria. Depois, se você continua estudando e pensando no assunto, lendo outros filósofos que criticam aquela teoria, e aí o que acontece é que há uma certa insatisfação com aquela teoria. Então é preciso encontrar outra resposta para aquele problema filosófico, certo? Uma outra solução para o problema, uma outra resposta para a questão filosófica. E vem um novo filósofo confiante que ele, então, vai dar a boa resposta. E o que acontece? Num primeiro momento, a proposta é muito boa, você percebe a força persuasiva, alguns até se vão convencer, mas depois se levantam problemas com relação àquela resposta e não se chega a um veredito final sobre aquilo. A questão permanece em aberto. E vem um terceiro filósofo e propõe uma outra teoria para explicar o conhecimento, e um quarto filósofo, e assim sucessivamente, né? Então, esse é o padrão, quer dizer, filosofar dessa maneira otimista, né? Em que se entende o problema, ou se acha que se entende o que está sendo perguntado, e qual é o problema filosófico, né? E essa proposição de inúmeras teorias, uma após a outra, e a sucessiva insatisfação com elas, é que é o padrão, né? Então, chega uma hora que é preciso interromper esse padrão, que é uma espécie de obsessão, né? Dos filósofos otimistas que acham que, com a razão deles, eles vão produzir a teoria verdadeira, né? A resposta definitiva para aquela questão, né? Então, deixa eu achar aqui a passagem aqui, ó. Ao examinar o ceticismo filosófico sobre o mundo exterior, espero pôr em questão a nossa própria compreensão do que se supõe que uma teoria do conhecimento deve ser. Quer dizer, o que se supõe que a teoria do conhecimento deve ser a teoria do conhecimento deve ser uma tentativa de responder ao problema. Mas essa tentativa de responder ao problema é o que gera esse padrão e essa obsessão, né? Até aqui. Creio que ainda não se compreendeu bem isso, ao contrário do que se poderia supor, dada a
proliferação aparentemente infindável de cada vez mais dessas teorias, né? Então, vem o Ernest Sosa e propõe a epistemologia da virtude, que é uma nova teoria. Aí vem alguns filósofos e propõem a epistemologia dos eixos. Bom, mas essa versão da epistemologia dos eixos não é boa. Se propõe outra teoria, né? Outra versão da teoria ou da epistemologia dos eixos. E assim vem o esternismo, propõe uma versão, não dá certo, vem outro, propõe outra. E assim a discussão segue, né? E o Barry Stroud fala assim, é hora de parar e perguntar o que se supõe que toda teoria do conhecimento deve fazer. Quer dizer, em algum sentido, esse livro tem a ambição de reposicionar a epistemologia. Reposicionar, eu quero dizer assim, uma nova perspectiva sobre a epistemologia, né? A gente tem que parar de achar que o epistemólogo tem que inventar uma teoria para responder um problema, e talvez o que a epistemologia deva fazer é uma coisa um pouco diferente. Tá? Eu vou ler agora o que está na tradução que o Israel fez comigo, né? Ou fizemos juntos, né? Das reflexões pirrônicas sobre o conhecimento e a justificação, do livro do Vogelin, né? E, ao comentar o livro do Vogelin, o Barry Stroud faz o seguinte elogio. Esse é um livro rico e recompensador. Ele contém críticas perspicazes da maioria das melhores teorias epistemológicas atuais. É mais ou menos o que o Barry Stroud faz, né? Talvez um pouco menos clássico, no sentido de que o Vogelin se ocupa, às vezes, de teorias um pouco mais recentes do que o Barry Stroud faz no livro dele, mas, mais ou menos, os dois têm mais ou menos, a mesma perspectiva de pegar os principais tipos ou representantes das teorias do conhecimento e submetê-las todas a uma crítica abrangente e devastadora, né? Continua a leitura. Uma de suas principais forças reside na simplicidade, e se você presta atenção para ver isso, na obviedade de suas ideias básicas. Veja, simplicidade e obviedade, por quê? Porque não se trata de teoria, vocês não vão ver teorias profundas, difíceis, ocultas, não, né? Ao contrário, o que ele está defendendo, o Fogel está defendendo, são coisas simples e óbvias, né? Então, uma de suas principais forças reside na simplicidade e na obviedade de suas ideias básicas, assim como na clareza e na segurança com as quais Vogelin as agarra e as conduz até suas consequências iluminadoras. Vejam essa palavra-chave aqui. O Vogelin, ele não responde por meio de uma teoria profunda, oculta, que ele foi capaz de pensar, não. Com certas ideias simples e óbvias, ele leva elas até suas consequências iluminadoras. Quer dizer, ele ilumina as nossas práticas cognitivas, nossas práticas epistêmicas, o que a gente entende na vida cotidiana por conhecimento. Continua a leitura. Vogelin explica com empatia a aspiração e a desesperança do empreendimento da teoria justificacionista do conhecimento, de modo a estimular novas direções positivas na epistemologia. Isto é, esse padrão do qual o Barry Stroud fala, de que os filósofos aceitam uma pergunta e buscam a resposta e nunca dão uma resposta que vá convencer a todos, né, e que se imponha como a correta, né, isso gera uma espécie de desesperança, é o padrão obsessivo do Stroud, né? O que é preciso, então, é estimular novas direções positivas na epistemologia. Não se trata de um ceticismo puramente negativo, mas ele é iluminador e ele é positivo, ele permite esclarecer aquilo que nós gostaríamos de entender, mas não por meio de uma teoria que responda a uma pergunta, né? E aí o Stroud termina assim, o elogio dele ao livro do Vogelin,
Esse livro confirma a ideia reconfortante de que se pode contribuir para o entendimento do conhecimento humano sem produzir uma teoria filosófica com a intenção de explicar como todo esse conhecimento é possível. Aqui eu estou, de alguma maneira, indicando para vocês afinidades muito importantes, fundamentais, entre o livro do Fogli e o livro do Stroud, né, que eu estou comentando aqui. Para terminar essa aula, eu falei que eu ia voltar para o capítulo 1 e que essa aula seria sobre o capítulo 1. Na verdade, essa aula foi sobre o primeiro parágrafo do capítulo 1, mostrando como, embora ele só fale da concepção de filosofia dele no primeiro parágrafo, e depois, então, ele vai examinar a fonte do problema, né? Eu quero sugerir para vocês que a fonte do problema não é uma palavra misteriosa, a fonte do problema, como se fosse algo oculto. Eu acho que a fonte, a origem do problema, o Barry Stroud está pensando em que o problema foi formulado ao longo da nossa tradição, em algum momento surgiu, alguém escreveu um texto e colocou para nós e legou para nós um certo problema, e o problema do mundo exterior, para o Barry Stroud, foi formulado pela primeira vez na primeira meditação das meditações metafísicas do Descartes. Então, se alguém quiser entender a fonte do problema, ou estudar a fonte do problema, essa pessoa tem que voltar para o texto do Descartes, porque esse texto é a fonte do problema. Ali está a origem, não tem uma origem transcendental, né? Ele não vai elaborar uma teoria sobre a fonte dos problemas, a origem dos problemas. Não, a coisa é muito mais chão, né? Mais óbvia, mais simples, em certo sentido, mais empírica. Quer dizer, os problemas estão formulados ao longo da história da filosofia. Então, dentro dessa tradição que a gente chama, né, de filosofia, onde está a origem do problema do mundo exterior? Bom, tem um lugar preciso, é a primeira meditação do Descartes. Então, a partir da próxima aula, nós vamos estudar a fonte do problema, isto é, estudar a primeira meditação, como que o Descartes levanta esse problema, para a gente poder começar a entender qual é a sua significação. É isso aí, até a próxima aula.